Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e eu acho que esse dragão do anime foi feito de massinha de modelar ou ele foi renderizado no PS1. Eu sou o Léo, e a única maneira de liquidar o dragão é cortar-lhe a cabeça. Aparar-lhe as unhas não serve de nada. Eu sou o Rocas. Gente, eu tô ansioso pela segunda temporada de Cannon Busters depois desse anime. Sentem nas suas cadeiras, prepare os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma nova série animada da Netflix, Dragon's Dogma. Mas antes de começar, vamos lá pro mural de recados. Bom, recentemente, né, a gente teve várias notícias aí a respeito do novo PlayStation, né, o PlayStation 5, né, e no dia, acho que ia ser anunciado, né, o dia da conferência da Sony, o Léo colocou lá no Instagram, acho que nos stories, né, Léo, pro pessoal poder responder pra gente o que eles estavam esperando do console, né, qual que era a expectativa, né, depois da conferência, não foi? Exatamente. Tivemos aí a conferência do PS5, mostrando várias coisas, vários jogos, vários anúncios, assim, até surpreendentes, né, um pouco, e o preço do PS5 também. Então, deixei lá uma caixinha de perguntas pra galera colocar as expectativas, os jogos que mais gostaram, ou que não gostaram, enfim. Bom, vamos lá. O Paulo mandou assim a respeito da empolgação dele. Ele disse muito, aguardando ansiosamente sair no mercado cinza. Porque, né, pra quem não sabe, o PlayStation 5, o Xbox também, mas eles saíram com valores de R$5.000 aqui no Brasil. Então, embora, né, muita gente achasse que ele fosse sair até num valor muito mais alto, é um valor bem exorbitante pro nosso momento na economia, né, Léo? Nossa, exatamente. Eu esperava um valor bem maior do que esse. Vou confessar que quando chegou aqui eu ainda falei, nossa, né, um valor até que comparado, né, com o valor que o PS4 chegou, eu falei, bom, né, um valor ok até. Só que, gente, quem hoje em dia tem R$5.000 pra gastar assim, sabe, não é qualquer um. E uma coisa que eu achei engraçada é que hoje, se você quiser comprar um PS5 hoje aqui no Brasil, existem algumas lojas que já estão vendendo, né, já tem um monte de loja virtual que já tá fazendo a pré-venda. Ele sai dia 18 ou 19 de novembro, se eu não me engano, sai uma semana depois do que em alguns países aí, né, que sai dia 11. E aqui, se você quiser comprar, você já pode comprar através da internet. E a Amazon, assim que colocou o link, esgotou, sabe? Tipo, vendeu muito rápido. Eu fiquei muito impressionado, gente. Nós aqui estamos sofrendo com a economia, mas tem muita gente que tá de boa, tá tranquila e vai comprar o PS5 no lançamento. Eu acho que é um investimento até bacana, assim, né, pra quem pode, porque parece que esse console vai vir com tudo, né? Essa geração nova tá vindo com tudo, assim, e a Microsoft e a Sony estão brigando mesmo. Elas não estão economizando armas nessa briga. Microsoft principalmente, né, comprando a Bethesda aí, tirando assim, Bethesda. Eu falei errado, mas os aluninhos entenderam o que é. Mas assim, é uma empresa, né, que tinha ótimos jogos aí. Inclusive, se eu não estou enganado, Evil Within também era dessa empresa. E o povo tava ansioso para um terceiro jogo, né? Na verdade, a Bethesda ela tem 2 jogos que são assim pouco importantes no mercado, né? Ela é dona da franquia The Elder Scrolls. E assim, ela também é dona a gente não precisa comentar, né? Porque E ela também é dona de Fallout, Dishonored, por aí vai. Aquela série Prey também é deles. Ela tem algumas franquias muito importantes, como no caso de The Elder Scrolls, e outras que muita gente gosta e tal. Só que ela, já há um bom tempo, que ela era uma empresa, digamos... Não dava pra dizer que ela era uma grande empresa, assim, dominaria tudo, assim, sabe? Ela sempre foi... Ela tava dando uns passos pra trás, principalmente, né, com os últimos grandes problemas, como o Fallout 76, né? Fallout a gente deixa lá, tem Battle Royale, diverte as pessoas, sabe?
Mas assim, eu tava com muito medo do PS5 ser muito mais caro, porque eles demoraram demais soltar o preço, e a Xbox soltou o preço do normal, soltou do X Series, soltou do mais básico lá, e a Sony não soltava nada, e começou a rolar uns boatos de chip do PS5 dando problema já. Eu falei, vixe, ou o preço vai ser muito alto, ou alguma coisa de errado tem. Eu tava com muito medo. Então ainda foi dentro das expectativas. Altas, claro, mas ainda dentro das expectativas o valor. Eu só queria dizer pra Microsoft que ela poderia utilizar outros nomes nos videogames, tá? Porque esse negócio de Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One X, Xbox One... Eu não entendo nada. Eu sei que, assim, você tem que olhar se é o pretinho ou branquinho, porque se o branquinho é o brasileiro, né? Porque é baratinho, todo mundo vai comprar. Assim, entre aspas, todo mundo, né? Tá, gente, né? Todo mundo não. Esses nomes, gente, estão muito confusos. Quando eu vi o anúncio do Xbox, eu falei, nossa, eu quero esse baratinho aí, né? Porque ele é digital, eu só compro jogo digital. E ele é barato, quero, né? Mas é muito confuso. Se você chega na loja e você não sabe exatamente o que você quer, qual é o modelo que você quer, aquela bagunça de nome, é uma coisa muito específica e funciona pra quem acompanha de perto, assim, o Xbox e tal. Mas pra um comprador casual, não sei se funciona não. Sabe qual que é o problema? Assim, eu acho que a experiência que a Microsoft tenta colocar agora no console é a mesma do cara que vai montar um computador. Essa que me parece, assim, a ideia, sabe? Que quando você vai montar um computador, você customiza seu computador com as peças e tal, de acordo com o seu uso. Os jogos mais badalados e tal que você vai usar e por aí vai. Ela parece tentar fazer a mesma coisa com os videogames. Só que eu acho que não é bem assim, porque a pessoa que vai jogar no console, ela quer uma coisa assim. Comprei esse aqui, coloquei e joguei, entendeu? Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo, mas também pode ser que não funcione muito bem. Eu acho que isso é meio um tiro no pé, porque a Nintendo tentou fazer isso com aquele Nintendo 3DS, né? Onde só funcionava alguns jogos se você tivesse aquela versão do 3DS. E assim, saíram 2 ou 3 jogos porque foi horrível, né, a ideia. Foi péssima. É que a Nintendo ela tem várias péssimas ideias ao longo dos anos. Mas assim, voltando aqui, né, também foi perguntado lá qual foi o jogo que mais empolgou, né, que se teve alguma coisa que deixou a galera muito empolgada, né. O Raul Avestan, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome ou o nickname dele, não sei. Se eu estiver falando errado, Raul, perdão. Ele disse, foda que não teve Silent Hill novo. Então, Raul, eu acho que é bem improvável que a gente vá ter um Silent Hill, assim, por um bom período aí, pela grande bagunça que é, né, a empresa dona dele, e pelo último Silent Hill ter sido uma grande bosta, né? Eu acredito que talvez a gente nem tenha mais Silent Hill por causa do Kojima mesmo. Ele deve brigar pelos direitos do jogo até hoje. Eu tenho certeza, sabe? Ele jamais abandonaria uma criação dele, vamos dizer assim. Porque como o jogo dele foi cancelado, né? Dele com o Guilherme Del Toro e com o cara que foi trabalhar com ele no jogo de entrega lá, no carteiro lá. Esqueci o nome do jogo. Death Stranding. Essa bosta aí mesmo. E teve o Paulo também, que ele disse que o jogo que ele mais tá aguardando é o do Harry Potter, e que a maior decepção dele foi do Final Fantasy XVI, que ele achou que ficou bem ridículo. Eu gostei do que eu vi, Paulo, mas é aquele negócio, né? Pra mim é a base do 15, que foi melhorada um pouco no remake do 7, e agora ela foi expandida pra alguma coisa. Eu gostei bastante do sistema de skills, assim, sabe? Mas é algo que a gente tem que realmente ver, porque Final Fantasy sempre passa por aquilo de, no trailer de anúncio, passa uma coisa super legal. Quando a gente vai jogar, né, ficam as coisas faltando, né, normalmente. Assim, o problema de Final Fantasy hoje em dia é que eles anunciam agora pra lançar, sei lá, daqui 6, 7 anos. Então a gente vai demorar muito pra ver esse Final Fantasy pronto, né? E eu estranhei muito quando começou o trailer, porque eu achei os gráficos bem estranhos. Não parece que tá no mesmo nível do 15 e do remake do 7. Parece que tá um nível um pouco abaixo, assim. Eu falei, gente, né, que estranho. Será que isso vai ser o Final Fantasy XVI mesmo? Mas ao longo do trailer, assim, eu fui me empolgando por 2 motivos. O primeiro deles é porque ele tem esse ar mais medieval, que eu adoro nos Final Fantasy. E o segundo é porque parece que os summons vão ser importantes. Vamos ver, né, porque falaram que iam ser importantes no 15 e
não são. Mas se for nesse... É importante, eles são na história, né? Mas eu particularmente também, eu vou com o Paulo, eu não gostei. Principalmente porque eu senti muita vibe do 12, eu vi o personagem principal sendo Vaan ali. Eu não gostei dessa primeira impressão, de verdade, eu não gostei de forma nenhuma. Mas, pelo contrário, o Resident Evil Vile, né, me interessou bastante e foi o que mais me empolgou. Assim, o fato de saber que tem um novo Godão vindo aí e o jogo do Harry Potter foi as coisas que me deixaram mais empolgados. Mas é aquele negócio, a gente tem que esperar agora pra ver coisas concretas mesmo, porque eu acho que ainda tá muito no início e principalmente Final Fantasy. Nossa senhora, Final Fantasy deve demorar mais uns 3 anos aí. Mas assim, já que a gente tá falando disso, pra encerrar esse assunto de videogames novos, quando vocês acham, assim, na melhor das hipóteses, que o PlayStation 5 e o Xbox novo, que eu já nem lembro qual que é o Series X, Series né? X. Quando que vocês acham que eles vão chegar num preço acessível aqui? Acessível que eu estou falando? Vamos botar aí que videogame é um bagulho caro mesmo. É muito difícil de manter. 50% do valor atual. Mas vamos botar aí 2.500 pra trás para poder parcelar em 12 vezes. Vamos botar essa meta. Quando vocês acham que vai estar mais ou menos esse valor? Vamos supor que ele vai lançar aí de 19 de novembro. O Léo falou, acho que é essa data mesmo, mas de 19 de novembro, quanto tempo depois vocês chutariam assim? No cenário ideal. Eu chutaria entre 3 a 4 anos, no mínimo. Num cenário ideal, eu chutaria daqui a 1 ano, no máximo. Mas, num cenário realista, eu acho que a tendência do preço é piorar. A minha impressão da nossa economia é que ela vai piorar cada vez mais. Então vai ficar mais difícil. E vão querer importar cada vez menos, vão querer trazer cada vez menos coisa aqui pro Brasil. Porque o Brasil é uma merda, o brasileiro é uma bosta, todo mundo é burro nesse país e eu quero... Nossa. Que sensível. Calma, Leonardo, calma. E é que o Bolsonaro deu discurso hoje, gente, então afeta todo mundo, mas... Ai, gente, ó, desalinha o chakra. Mas assim, eu concordo bastante com o Léo. Eu acho que é bem difícil da gente ter uma melhoria, mas eu chutaria aí 2 anos num cenário ideal. Ele ia baixar para uns 2.500, mais ou menos. Mas eu também acredito que vai depender muito da sorte, de Odin, dos milagres alheios, porque, né? Mas como nós não viemos aqui para falar de PlayStation 5 e Xbox novo, vamos começar a falar sobre Dragon's Dogma. Então, bora lá. Bom, Dragon's Dogma, pelo menos pra mim, ele entra naquela categoria de jogo que é tipo um jogo cult, né? O que seria o jogo cult? Ele é um jogo relativamente bom, divertido, que os fãs deles, né, a fanbase ali que jogou e tal, gosta e defende muito, mas normalmente ele não é um jogo que foi jogado por uma grande massa. Por exemplo, um Skyrim é um jogo que foi jogado ali pela grande maioria, ou por uma parcela muito grande. Já quando você pega o Dragon's Dogma, ele é um jogo que ficou talvez um pouco meio que escondido, e eu acredito que tenha sido principalmente pelos problemas que ele teve no seu lançamento na época dos consoles, né? Jogo que a gente pode encaixar naquela categoria de nicho, né? Tipo, quem jogou defende com unhas e dentes, igual eu. Eu joguei o God Hand lá. É um jogo que eu acho muito bom, defendo com unhas e dentes. Mas ele é um jogo da Capcom, também desconhecido, assim como Dragon's Dogma. Porém, depois, com o relançamento, né, no PS4, o jogo teve um hypezinho bom. Inclusive, teve uma DLC que vendeu super bem. Eu acho que Dragon's Dogma não é um jogo tão esquecido assim, né? Ele tem a sua fama, ele teve um sucesso relativo. É que assim, é igual o Digão falou, né? Se você compara ele com outros jogos mais ou menos, né, do mesmo estilo, você vai ver que esses outros, né, levam a dianteira aí. O Skyrim, por exemplo, é um, né, que tá bem à frente no sentido de popularidade, conhecimento, discussão na comunidade de jogos e tudo mais. Eu nunca cheguei a jogar o Dragon's Dogma. Eu lembro que na época do PS3 eu queria jogar, me deu muita vontade. Eu via alguns vídeos de Skyrim no YouTube, gameplays e tal. E aí eu achei, não sei porquê, que o Dragon's Dogma seria um pouco mais agradável pra mim, sabe?
mais simples, um pouco menos complexo do que esses jogos, né, de mundo aberto, assim, né, que eu não tenho tanto costume de jogar, e seria um pouco mais agradável. Mas eu nunca cheguei a jogar, mas a vontade existia até eu ver essa série. É porque a gameplay dele, ela é aquele tipo de RPG mais pro lado do action. Então, assim, utilizar skill, fazer as coisas, é um pouco mais... Eu não diria que é simples, mas é mais... livre, né? Tipo... mais livre ali. Você não tem que ficar se preocupando com tantas coisas ali. Esse tipo de RPG, que é mais ficar batendo ali e tudo mais, assim, o pessoal geralmente tem uma familiaridade maior, assim, né? Lembra muito o que eu esperava de Final Fantasy XII. Tipo, você ter o action ali, mas você ser livre pra bater, recuar, defender, e não esperar uma barrinha carregar, tá? Desculpem, fãs de Final Fantasy XII. Eu sou hater. Então, mas assim, na época eu peguei esse jogo pra jogar, mas eu não zerei ele por uma explicação muito simples. Ele era um jogo que o PlayStation 3 não conseguia rodar direito. O meu PlayStation 3 parecia que ia levantar voo, sabe? O negócio ficava muito quente, começava, sei lá, todas as ventoinhas do negócio girar, aquele barulhão e lag, mas muito lag, assim, sabe? Qualquer coisinha que você fosse fazer já caía muito o FPS do jogo, e aí eu não tava me divertindo, né? E como eu não estava me divertindo, eu optei por parar de jogar na época. Quem jogou The Last of Us no PlayStation 3 sabe o que é essas ventoinhas que o Digão falou, só não tem a parte do lag. Era daquele jeito pra mais um pouco. E aí é complicado, né? Assim, meio que estraga a brincadeira. Qualquer jogo eu acho que você jogue com lag, que você não consegue fazer as ações no momento que você quer ali por causa de um problema gráfico, acho que tira a experiência de jogo. Pelo menos pra mim, sempre tira, sabe? E aí logo depois disso, Dragon's Dogma meio que ficou ali meio que esquecido, né? Eu acho que ele é um jogo que foi lançado entre 2012 e 2011, por aí. Depois eu só fui ouvir falar dele de novo, acho que em 2017 ou 2018, eu não lembro. Foi quando saiu uma versão remasterizada pros consoles atuais, né? Inclusive, recentemente eu comprei essa versão, porque tava numa promoçãozinha muito legal. E aí depois o Netflix anunciou que ia fazer um anime, né? A gente pode chamar de anime, eu acho. Não, é considerado um anime sim, é uma ONA, né? Que são animes que vão pra essas empresas, tipo Netflix, Crunchyroll. Eles não passam na TV aberta. Talvez passe em algum momento, né? Não sei. Ele é Original Network Animation. Eu fiquei ansioso pra ver, porque, né, era um jogo que eu tinha jogado há um bom tempo. E aí veio o primeiro trailer, né, de Dragon's Dogma, e eu já fiquei meio assim, porque... né? O visual do dragão era meio, né? Parece uma massinha de modelar. Eu acho que esses negócios de gráfico, não querendo entrar a fundo, mas é um problema dessas animações que estão saindo. Eu acho que isso é um problema geral. Não é exclusivo do Dragon's Dogma. Eu concordo com o Roxas. O Japão, ele sempre testa diversos tipos de animação bem diferentes, bem distintos. Alguns animes, eles estão recebendo essa animação 3D. Alguns animes da Netflix já tinham isso alguns anos atrás, né? E esse ano, eu lembro que eu assisti um anime que foi assim também, que foi o Sakura Wars. Que é o novo Sakura Wars, né? E ele também foi feito todo em 3D e tudo. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de animação, não falando do Dragon's Dogma especificamente, mas falando desse tipo de animação, porque eles não conseguem, e falando de anime mesmo, não de filmes em 3D, porque eu acho que filme eles devem ter um budget maior, né, pra trabalhar. E os animes, eu acho que eles têm uma dificuldade de passar emoção, sabe, nas expressões. Eles têm uma dificuldade tremenda com isso. Eu concordo com você, Léo, e eu ainda posso falar mais porque eu assisti 3 ou 4 animes, eu não vou me lembrar de todos, mas eu assisti Kagaster, que também é do Netflix, Cavaleiros dos Zodíacos e Dragon's Dogma. E, assim, os 3 têm os mesmos problemas de falta de emoção, nossa, sabe? É verdade, Cavaleiros do Zodíaco, né, que também é da Netflix aí. Então, eu não sei se eles fazem esse tipo de animação pra economizar. Eu imagino que ela seja menos trabalhosa do que a animação 2D, que dá um trabalho do caramba. Eu acredito que o trabalho inicial deva ser mais complicado pra você modelar todo um personagem em 3D, fazer animações, mas depois de pronto, ela sai mais barata, porque você faz qualquer coisa com aquele personagem. Uhum. Então, e aí a gente teve esse anúncio, né, do Dragon's Dogma pra Netflix, que veio nesse estilo 3D aí. Dragon's Dogma, então, é uma adaptação do jogo, né, que a gente já falou um pouquinho aqui. A gente não tem, assim, tanto conhecimento do jogo, né, infelizmente. Nenhum de nós aqui chegou a jogar o jogo,
completo, né, pra entender a história, conhecer e às vezes pegar as referências, né, porque eu imagino, não sei, que deva ter algumas referências ali, e esse anime conta a história de um personagem que tem um contato com um dragão, né, contando assim de uma forma bem superficial, ele tem um contato com um dragão, e esse contato acaba mudando a vida dele, faz ele buscar uma coisa bem específica, então começa uma quest dele indo atrás dessa coisa. O Ethan, né, que é o nosso personagem principal, mas não é do Resident Evil, tá, gente? Não se enganem. Nossa senhora! Ele é um personagem que tudo que acontece com ele por causa do contato com o dragão vai se desenvolver na história. Inclusive vai entrando personagens da história que se encaixam também com alguma coisa relacionada aos dragões em gerais. Então tudo leva até o final da história. Eu não sei como que é o desenrolar do jogo, né? Porque eu não tive a experiência. Mas pelas resenhas, tudo que eu li a respeito para poder ficar mais atento, eles são bem fiéis à história do jogo. Aí vem, acho que talvez seja um dos problemas desse anime. É que assim, a gente tá falando de uma adaptação de um jogo de RPG. Qual que é de todas as coisas, além de estrutura, mecânica e tal, mas o que é a principal coisa que você vai ter num RPG? História. E o que a maioria dos RPGs, eu vou chutar que 95% dos RPGs tem em comum? Duração. RPG é um jogo que demora. Um RPG decente geralmente dura 60 horas, no mínimo. Vamos botar aí 50, 60 horas. Por quê? Porque ele vai contar uma história e tal, vai trabalhar, você tem personagem conversando com os NPCs, enfim, etc. Quando a adaptação veio ali para 7 episódios, eu imaginei que seria uma primeira temporada, ou sei lá o quê. Mas, para mim, o grande problema e a maior sensação que eu tenho com a história, né, de Dragon's Dogma, é que ela é muito apressada. Ela quer criar vínculos, mostrar várias histórias ali ao redor do Ethan, como ele vai conhecendo pessoas e como é a vida dessas pessoas, digamos assim, os demônios que cada um carrega, mas não tem tempo para essas coisas, entende? Eu não sei valores, se é muito caro esse tipo de animação, se não é, mas parece que eles pegaram toda uma ideia, assim, sabe? E um colocou a mão de um lado, o outro colocou a mão do outro lado e foi apertando, assim, espremendo até ficar do tamanho que eles queriam. Eu acho que tirando o Ethan, a gente tem ótimos personagens que poderiam ser explorados e não são explorados e você não consegue se apegar a nada nem ninguém, sabe? Eu pelo menos senti isso o tempo todo na história. A hora que eu falava, não, esse personagem pode ser legal, aconteceu um negócio nada a ver, que não tinha uma explicação lógica ali pelo que aconteceu no episódio, e era isso, você só aceitava, o tempo todo você ficava, tá, ok, é isso. Então, uma coisa que eu senti vendo a série é que a intenção era contar uma história fechada em 7 episódios. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que essa é uma série fechadinha, sabe? Ela não necessita de continuação, ela não necessita de uma outra temporada. Ela conseguiu ser fechadinha ali nos 7 episódios. Ela tenta contar uma história, ela conta essa história e fecha a história que ela conta. Eu não acho que ela conta a história, eu acho que fica muitos buracos pra mim na história. Também acho que não. Não, eu não tô entrando nesse mérito. Não tô entrando nesse mérito. Não, mas o que eu quero dizer não é nem questão de que ela deveria ter continuações, né? Nem nada disso. Mas assim, pra contar essa história que foi mostrada nessa temporada, que eu imagino que seja temporada única, sei lá, era necessário ou mais episódios, ou você tinha 7 episódios pra acontecer menos coisas ali pra aquilo desenvolver, e aí numa outra temporada eles continuavam dali pra frente, entendeu? Exatamente. Era nesse ponto que eu queria chegar. Porque o que acontece? Eles contam a história fechada em 7 episódios. Não precisa de mais nada ali. A história do Ethan ali tá conclusa, né? Eles conseguiram concluir a história nesses 7 episódios. Mas eu não sei se a história é muito mal escrita ou se só 7 episódios não foram suficientes, porque assim, eu acho que dentre esses 7 episódios tem muito momento ali no meio que é muito momento de nada, que nada acontece, que a coisa é arrastada, ao mesmo tempo que a história é muito rápida, sabe? Eu achei, é engraçado isso, porque se normalmente eu considero uma história rápida, eu não considero os episódios arrastados, mas nesse caso de Dragon's Dogma, os episódios são muito arrastados. Aquela coisa de feijoada nada acontece, sabe? E aí acontece tudo em 2 minutos. E eu acho que a narrativa é muito mal construída. Quem escreveu os roteiros escreveu muito mal, eu acho. Pra mim, essa história deveria
com certeza ser dividida e poderia ter sido muito, muito boa se tivesse uma narrativa certa. Mas como você falou, Léo, a narrativa é perdida, eles não sabem o que eles fizeram ali. E só pra deixar vocês mais preocupados ainda, tem uma continuação essa história. Que é a DLC que saiu depois do jogo, que dizem que era pra ter saído junto com o jogo, mas é a Capcom, né? Como a gente sabe, a Capcom adora dividir os DLC, vídeo Street Fighter dela, e lançou outro jogo. Não, tem não, cancelou, você não sabia? Ixi, cancelou, menino. Não, tem não. Pressão sua. Você tá confundindo, tem não. É. Então, e aí assim, a série ela é dividida em 7 episódios. E assim, eu não sei vocês, mas eu demorei um tempinho pra perceber que cada episódio é pra ser relacionado com um pecado capital. Eu fui perceber no 6. Se vocês prestassem atenção no título do negócio, talvez, né? Então, olha, foi difícil. Mas assim, o que eu não consigo entender é que o primeiro episódio, ele é bem trabalhado. Ele não é um episódio afobado, as coisas acontecem de uma forma que tem que acontecer. Até o segundo eu gostei, assim, bastante, sabe? Eu não fiquei perdido no segundo, mas a partir dali eu fiquei totalmente perdido. É porque a historinha do segundo também, ela é uma historinha mais, né? Porque, pelo menos para mim, assim, esses episódios, eles funcionam como se fossem contos. Sabe? Sim. Igual foi o The Witcher. Sim, exatamente. Gente, eu pensei nisso hoje, depois que eu terminei de assistir, eu pensei que o Dragon's Dogma, ele se daria muito melhor com uma narrativa um pouco mais parecida com The Witcher. Porque assim, a gente tem o Ethan, que é o personagem principal, e a gente vai vendo as aventuras dele, né? A gente vê meio que as coisas a partir da visão do Ethan, né? Só que o que acontece é que assim, quando a gente tem um jogo, esse RPG no estilo Skyrim, Dragon's Dogma, enfim, normalmente eles não criam protagonistas, você cria seu protagonista, né? Você monta o seu personagem e as interações são sempre de outros personagens para com o seu personagem. Aí eles têm que criar um personagem novo. Eu não sei como é que é o Ethan no original Dragon's Dogma, né? Mas aí você tem que criar um personagem pra série que vai ser meio que o norte de tudo. E eu achei que foi um grande problema, porque o Ethan, ele é um personagem... Assim, o que leva ele adiante, a visão dele de vingança, né, que faz sentido sim, e que em muitos momentos você entende aquilo do personagem, em alguns momentos que ele fica meio frustrado, com raiva, você entende aquilo, só que é só isso. Aí, em alguns outros momentos, que aí você vai acompanhando ele nesses contos, né, que ele vai conhecendo outros personagens, a única coisa que eu consegui sentir desse personagem do Ethan é que ele é uma pessoa assim que tem um senso de justiça, sabe? Ele gosta de ajudar os outros, tem meio que um senso de justiça ali. E é isso, sabe? Eu acho que faltou muito mais. Porque aí, no The Witcher, por exemplo, a gente tem outros personagens pra acompanhar. E isso meio que dá uma dinâmica melhor pra série, né? Eu não gostei muito do The Witcher, mas comparado com o Dragon's Dogma, acho que ele tem um ritmo muito mais legal, porque você vai acompanhando outras histórias, outros pontos de vista, e o Dragon's Dogma fica muito preso no ponto de vista do Ethan, que é um ponto de vista sem graça. O problema é assim, a gente conversou sobre isso em algum cast que eu não vou me lembrar. O grande problema é que é mais uma grande história de vingança. E para que uma história de vingança, ela hoje em dia funcione para você chamar a atenção do público, pelo menos para mim, assim, sabe? Ela precisa ter um diferencial, ela precisa ter umas explicações maiores para você chegar até os plots, né? E você tem na história vários momentos que vão acontecer coisas que você não espera, só que eles não trabalharam para chegar no plot. Então, quando acontece as reviravoltas, você fica tipo, é isso que acontece? Nossa. Foi exatamente o que eu falei, tipo, tem certos momentos que acontece alguma coisa e fica, por que aconteceu isso? Pra quê? Não tem necessidade. Inclusive, eu acho que, pra mim, pelo menos, é um ponto muito negativo, é que a gente tem várias criaturas místicas que são jogadas porque parece que é só legal jogar essas criaturas ali. Não tem uma história do porquê elas existem, ou por que ele precisa enfrentar ali. E tá jogado, ele passou por elas, tem uma donzela, um carinha em perigo, e ele vai bater na criatura, e é isso aí, gente. Essas criaturas eu achei interessante porque é bem desse negócio de cenário do RPG, né? Aí tem o Ciclope,
tem a Hydra, tem os Goblins e tal. Só que assim, primeira coisa, é tudo muito feio, né? Acho que depois a gente pode entrar um pouco melhor no aspecto técnico da coisa, mas é tudo muito feio. Essas criaturas são horrorosas. E, igual o Roxas falou, falta uma conexão maior do que tá acontecendo com essas criaturas. No segundo episódio, eles tentam fazer isso. Tem um Ciclope no segundo episódio, e aí meio que eles começam a justificar o que o Ciclope tava fazendo, né? Qual que era o motivo pelo qual tava acontecendo, o que tava acontecendo no segundo episódio. Depois desse episódio, gente, assim, as explicações que tem, elas são muito superficiais e muito mal trabalhadas. Nossa, uma marmotagem, eu achei. E é um desperdício, porque são criaturas icônicas, né? São criaturas que teriam muito pra oferecer, eu acho, num cenário desse. Mas eles não conseguem chegar a lugar nenhum, com nenhuma delas, em nenhum episódio. Tirando o dragão, né, que é o principal ali, que tem um foco maior, obviamente. Mas o resto... Eu discordo, nem o dragão foi salvo pra mim. Eu também acho que não. Mas o dragão, existiu uma tentativa da parte da equipe. Sim, isso existe, uma tentativa. Fula, mas existe. Eles tentaram conectar melhor a história do dragão. E assim, querendo ou não, né, gente? A base da história é o que acontece ali no primeiro episódio. Como o Digão falou, o primeiro episódio, ele é bem construído. Você vai conhecendo os personagens, e aí você entende a vingança que vai vir, né? Tipo, você entende o porquê daquele protagonista querer se vingar. O grande problema é que essa vingança, de acordo com o que vai passando assim a história, ela vai meio que perdendo um pouco o poder, digamos assim. Ela vai chegar lá na frente bem mais fraca, sabe? Porque fica batendo tanto naquela tecla, tanto só naquilo, que você perde um pouquinho assim sabe? É o que eu falei, a gente já falou isso em algum cast. Quando fica sempre na mesma coisa, a vingança, a vingança, a vingança. Essas histórias hoje em dia, elas não se sustentam só com isso. Você precisa ir adaptando e moldando elas, sabe? Tem que ter um a mais. E o que mais me chateia é que Dragon's Dogma tinha esse a mais de forma bem tranquila. O que pra mim é o problema é que parece que eles não desenrolaram, sabe? Parece que eles tinham uma corda enorme na mão, assim, que era só esticar, e eles resolveram dobrar ela, sabe? Vários pontos, e ficou aquele trem embrulhado, assim, sabe? Essa é a sensação, pelo menos. E assim, uma outra sensação que eu tenho também é que os episódios e as histórias paralelas, elas não acrescentam em nada a história do protagonista, sabe? Tem umas histórias ali, gente, que, assim, até agora eu não entendi qual é o motivo deles terem colocado aquilo na série, sabe? E por que o protagonista precisa conhecer aquele personagem que vai passar por uma coisa ali específica? O que isso vai acrescentar na história do protagonista? O que isso vai ajudar na quest, né, do protagonista, né, na missão dele? E assim, eu não consigo ver quase nada, porque aí depois ele encontra uns outros personagens ali que vão ter uma importânciazinha um pouquinho maior, né? Mas, nossa, eu não vejo motivo, não vejo razão pra ter essa conexão entre ele e esses outros personagens. Eu acho que entra um pouco nessa coisa, talvez, de falar sobre os pecados, sabe? Eu acho que talvez fosse pra demonstrar a podridão do ser humano, com cada um com o seu pecado. Era uma tentativa de desenvolver cada um dos personagens pra você conhecer, entender os lados e tal. Eu imagino que talvez no RPG, por ser histórias de NPCs, talvez você não tinha tanto o ponto de vista do NPC, no caso daquele personagem, mas estamos falando de uma outra mídia, e numa outra mídia você tem a possibilidade, você precisa trabalhar esse lado, para que você realmente tenha personagens desenvolvidos. Eu acho, assim, eu vou ser muito sincero, eu acho que não tem um personagem que tem algum tipo de desenvolvimento pra algum lado nesse anime. Nem o Ethan tem um desenvolvimento. Nenhum personagem salva pra mim. O Ethan tem uma historinha base ali, e só. O resto é tudo descartável. Eu não preciso lembrar nome, eu não preciso lembrar o que ele fez na história, porque não vai mudar nada, absolutamente nada. É o Ethan que importa e o resto ali, ó. Você assiste o primeiro episódio e vai pro último, é isso. Então, é engraçado, né, pensar no desenvolvimento deles, assim. Acho que tem uma personagem que tentam colocar um desenvolvimento nela, que é a Hannah, mas eu acho engraçado porque a Hannah, ela é um clichê ambulante. Ela é aquele tipo de personagem que não tem emoção. Começa a série, ela não tem emoção nenhuma. É aquele personagem robô, né? Tipo, não tem emoção, não tem coisa, só pensa.
de uma forma extremamente racional. E aí, quando você vê um personagem assim, você já imagina que tipo de desenvolvimento ele vai ter. E aí a Hannah, ela tem o desenvolvimento mais previsível possível. Mas aí que tá, Léo. Eu acho que a Hannah é um defeito absurdo, porque ela começa totalmente clichê, como você disse, mas chega num episódio no bar que parece que ela é outra pessoa naquele episódio, sabe? Mas você não sabe como chegou lá, sabe? É a mesma coisa. Esse episódio do bar, gente, eu achei ridículo, porque assim, a série, ela tenta mostrar, assim, ela tenta apresentar uma narrativa bem adultona, sabe? Nossa, olha aqui, eu sou muito adulto. Nossa, olha aqui, cena de estupro. Ai, peito de fora. Ela tenta a todo momento te mostrar, você tá assistindo essa série, você é adultão. Olha só. Que legal, você cresceu e você pode assistir Dragon's Dogma. Isso daí reflete o maior erro que não somente anime, mas anime, jogo e tal. O pessoal acredita que conteúdo adulto é nudez, cena de sexo ou de coisa do tipo ou sangue. Exatamente. Isso não tem nada a ver. Conteúdo adulto reflete na história, no que você tá contando, na temática, no conteúdo. Sabe? E aí, eu tô falando isso porque o Roxas mencionou uma cena do bar, e essa cena do bar, pra mim, ela foi escrita por um adolescente de 13, 14 anos. É esse nível, sabe? Ela foi escrita por um adolescente. Eu estava só tentando explicar a Hannah, né? Porque parece que ali ela é outra personagem naquele momento, sem explicação, sem envolvimento nenhum, e depois ela volta a ser o clichêzão no outro episódio. E é isso aí, gente, você aceita? Não vai ter explicação, não vai falar nada, e é isso aí. Mas assim, o ponto que eu queria fazer da Hannah é que ela começa de um jeito e termina de outro. De certa forma, a personagem dela muda ao longo da série. Mas você não sabe como, você não entende. Não, a série não explica, gente. Eu não entendo, eu não vou defender. Não explica, realmente. É que assim, eu acho que a Hannah ela é um ponto fora da curva, porque ela é uma personagem que eles tentam fazer um desenvolvimento, e é o desenvolvimento mais clichê pro estilo de personagem que ela é, sabe? Toda personagem que é igual a ela, se você falar, como é que será que essa personagem vai terminar? Do jeito mais óbvio possível, e é o plot que eles dão pra Hannah. Pra mim, a série como um todo foi clichê, todas as histórias. Não tem nada que foge um pouquinho fora da curva. Eu acho que, assim, era imensamente previsível ali tudo que ia acontecer, e até em determinados momentos, quando você começa a ver algumas coisas acontecendo com o personagem, né, você começa a ter uma ideia, né, e eu acho que pelo fato de não ter desenvolvimento em nada ali, você começa a reparar mais coisas e você começa a teorizar mais sobre qual vai ser o desfecho, porque não tem muita outra coisa pra você fazer. Mas, além de tudo, né, do desenvolvimento dos personagens, uma coisa que também chama atenção e talvez em momentos até interessantes, mas são os aspectos técnicos, né, principalmente o visual do negócio. Por exemplo, eu não gostei do dragão. O dragão, pra mim, é igual eu falei, parece massinha de modelar, sei lá, que desgrama que é aquilo. Achei bem feio. Achei as lutas interessantes, assim, algumas são legais e tal. Tem uma que é muito legal, eu não lembro agora qual que é Eu gosto muito da luta do episódio da igreja. Não vou falar qual é a criatura que aparece, mas aquela luta eu gostei. Foi a única. Eu gosto da história da mina lá, que derrota um certo bicho lá e tal. E eu gosto daquela luta. Aquela luta eu acho muito bem feita e tal. Mas eu não acho que as lutas sejam ruins. Eu acho que tem umas lutas legais, assim, interessantes. É legal que no começo também ele não demonstra ser o Goku, né? Parece uma coisa um pouquinho mais normal, mas vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. É que meio que eles quiseram mostrar como se fosse no RPG mesmo, que você ganha level, você ganha mais skills conforme você derrota os bichos. Isso vai meio que evoluindo, se você notar na história. Mas é mal apresentado ainda. Agora, o dragão, me desculpa, mas esse dragão é muito feio, velho. Olha, eu particularmente não gostei de dragão, eu gostei de alguns bichos específicos, mas bem poucos. E assim, mas o que mais me deixou com muita raiva foi o cenário. Os cenários são estáticos, gente. Você vê os personagens mexendo, mas o cenário no fundo tá parado. As folhas não mexem, o rio não mexe, tudo é estático. É horrível. Eu também fiquei bem decepcionado com os cenários. Assim, os cenários, eles são extremamente genéricos e feios. Genérico é tudo, né, gente, em Dragon's Dogma, assim, mas os cenários, eles são feios. Porque os personagens em si, eu acho o design dos personagens bem genérico também.
O estilo de armadura que eles usam, tudo muito básico. Apesar do Ethan ser bem gostoso, assim. Os personagens são bem genéricos. O visual dos personagens é um visual bem genérico, só que é bonito. Assim, os personagens em si, parados, assim, eles são bonitos, eu achei. A modelagem deles, assim, sabe? É bonita. Então, visualmente, assim, os personagens, eles são agradáveis. Acho que é o único ponto positivo, assim, que eu posso falar dessa parte visual. Eu acho que, assim, por ser algo mais medieval, não fugir muito da realidade, os visuais todos se encaixam, Léo. Eu não reclamaria dos visuais, sabe? Por serem genéricos. Porque eu acho que a pegada mesmo, que é um RPG medieval, é algo clássico. Claro que tem um pouco de fantasia, se não muito, né? Mas eu acho que o visual dos personagens é isso mesmo. Não deveria fugir da curva, sabe? Vocês acham que vai ter continuação? Tipo, o Roxas falou que tem essa DLC do jogo aí, no estilo Capcom da vida. Vocês acham que vai ter uma continuação pra esse anime? Olha, pelo que eu andei lendo nos comentários, quem é fã do jogo, conhece a história, gostou bastante da adaptação. Mas, igual a gente que não conhece muito a fundo, não gostou. Então, tá meio dividido, né? Depende do Netflix. Eu acho que a Netflix não devia fazer, não. Porque já tá bom, em 7 episódios, tá bom. Deixa a história fechadinha ali, do jeito que tá, não tudo demais. Mas é bem isso que o Roxas falou, né? A Netflix, atualmente não, que ela sempre foi assim, mas ela anda bem cruel, entre aspas, né, com as séries. Não fez sucesso, vai cancelar mesmo. Não vai ter segunda temporada. Então tudo depende do sucesso do negócio, né? Particularmente falando, pessoalmente falando, eu não queria uma segunda temporada, não. Mas se os fãs estão gostando e vai ter uma boa audiência, né? Acho que a Netflix tinha que fazer assim. Só um adendo, teve recentemente o filme do Dragon Quest, que se vocês forem ver, também é bem rushado, não explicam muitas coisas. Mas, diferente de Dragon's Dogmas, eu que não joguei Dragon Quest clássico, consegui entender muitos pontos da história, porque por mais que eles não expliquem, é algo entendível porque tá bem inserido ali. Diferente de Dragon's Dogma. Então não sei se eles vão levar isso mais pro lado, foi feito pros fãs, e é pros fãs, não é pra você que nunca jogou conhecer, ou se é pra um público geral, né? Eu não sei como que o Netflix avalia isso. Eu não acredito que hoje em dia se faça algo que seja focado somente em fãs de alguma coisa. Principalmente quando é anime, filme, essas coisas. Porque o que eles querem é que o maior número possível de pessoas vão assistir, vão consumir aquilo, porque é isso que importa pra eles. Então, eu não acredito muito nisso, sabe? Tipo, não, eles fizeram para um público específico. Não, eu acho que o que acontece é que de vez em quando eles erram a mão mesmo e não fica muito bom, e aí depois vem os fãs que tentam, de alguma forma, defender, sabe? Porque não faz lá muito sentido você lançar um negócio, principalmente Dragon's Dogma, vamos dizer assim. Dragon's Dogma não é um negócio que o planeta inteiro conhece, jogou, idolatra e tudo mais. Então você vai lançar só para aquele público menor? Não, eu já achei estranho terem lançado o anime de Dragon's Dogma, porque é um jogo que eu conheci por nome, mas assim, não é algo que eu procurei, sabe? Eu falei, gente, mas não é tão famoso assim, por que escolher isso, sabe? Tem tantas outras coisas, outros RPGs mais famosos aí, por que não eles? Mas assim, vocês gostaram de alguma coisa do anime? Eu gostei. Eu tenho um ponto muito positivo. A música de abertura é muito boa. Só isso, acabou. Nossa, que específico, meu Deus do céu. Ai. Então, eu não sei do que eu gostei. Eu acho que eu gostei do visual. Assim, do visual não, né? Eu gostei. Acho que os personagens são bonitos, o Ethan é bonito. Meu Deus. É isso. Eu não acho que é a pior coisa do mundo que eu tenho assistido da minha vida, porque eu já assisti tanta coisa ruim que minha Nossa Senhora. Eu acho que a história, ou que era pra ser a história, eu acho que ela tem plots interessantes, sabe? E até ali o terceiro episódio eu tava, talvez, mas, assim, achando legal, sabe? Só que aí depois, né, o conjunto da obra não ajudou. Eu acho que é uma grande ideia, né, uma ideia muito boa, mas que talvez ela não tenha sido executada da melhor forma.
Bom, a gente já falou bastante. Hora de dar as nossas notinhas. Vai lá, Léo. Bom, pra dar minha nota, como eu já falei muito, né, durante o cast, eu vou falar só uma coisa que eu não mencionei durante o cast, que eu acho que é relevante. O terceiro episódio de Dragon's Dogma é provavelmente a pior coisa que eu já vi na minha vida. Então, por esse motivo, a minha nota para Dragon's Dogma como um todo, não é só do episódio 3, senão essa nota seria menor, mas como um todo, a minha nota para Dragon's Dogma é 30. Caramba! Foi bonzinho, hein? Ai, vai lá, Roxas. Como teve uma coisa que eu gostei de Dragon's Dogma, que foi a abertura, tirando o resto, eu acho que eu não gostei de nada. Talvez, assim, o episódio 5 eu tenha gostado de alguns pontos, principalmente, como eu já disse, da batalha. Mas o final do episódio, nada a ver novamente, né? Como acontece em vários episódios. Eu vou dar uma nota justa aqui, porque eu daria metade dessa nota, que vai ser 20. Caralho, que nota justa! Rapaz, estão balançando as bandeiras da justiça pra você. Caralho! Só realidades, gente, só realidades. Podem deixar comentário no cast aí, gente, no post. Tipo, vocês não acham que o Roxas é um cara muito justo, né? Com certeza, né? Meu Deus do céu. Bom, eu não acho que Dragon's Dogma seja a pior coisa do planeta, sabe? Eu não acho que é o pior anime e por aí vai. Mas é complicado. A história, a ideia da história é muito boa. Tem ali alguns plots que são interessantes, mas as coisas são executadas de formas totalmente estranhas, sabe? Esse episódio que o Léo mencionou, a reviravolta, o final do episódio é totalmente nonsense, e a gente fica muito, mas esse que é o mistério, esse que é o coisa e tal. Eu não acho que isso seja interessante quando você tá contando uma obra numa mídia diferente. Pode ser que no jogo seja assim, que você não entenda muito o que tá acontecendo e tal, mas num anime, numa série, num filme, as coisas têm que ser diferentes. Não dá pra você utilizar somente o ponto de vista ali do jogador ou do Ita e beleza. Eu acho que faltou desenvolvimento de personagens, eu acho que faltou muita coisa. E eu poderia ficar aqui reclamando de várias coisas, mas a coisa que mais me incomodou foi o visual desse dragão. Esse dragão é feio demais! Nossa, por quê? Por que não fez um anime bonitinho, sei lá, estilo Castlevania? Sabe? Muito mais legal. Não, vamos pôr 3D, vamos botar um dragão de massinha de modelar. Nossa, pra que fazer isso, mano? Eu não consigo entender. Ou mania de querer... Ai, nossa, sabe? Bom, dado todas essas circunstâncias, né? Eu gostei das lutas ali e tal, gostei de alguns personagens. Vou dar aí um 45, que eu acho que tá ótimo. Nossa, ai meu Deus, tô com medo da nossa nota, gente, porque a nota da Academia de Nerds para Dragon's Dogma é 31,666. Parece que, assim, é de outro mundo essa nota, né? Estou preocupado. Bom, assim, tem que lembrar também, né, que hoje o Kuro não está participando, né, devido a problemas de energia, né, já que Franca finalmente viu água, né, mas Franca é assim, choveu, gente, né, em alguma região vai acabar a energia, né, e aí o professor Kuro não pôde participar. Eu acredito que o Kuro daria uma nota maior aí, talvez uns 60, não sei, né. Mas vamos fazer assim, na próxima aula a gente pergunta pro Kuro qual que é a nota dele, e aí a gente atualiza e a gente faz a média dos 4 participantes, porque ele assistiu, né, Dragon's Dogma. É, exatamente. E aproveitem e deixem mensagens nas nossas redes sociais de quanto vocês acham que seria a nota do Kuro. Uma nota justa, tá? Uma nota justa. Gente, eu nunca vou esquecer. A nota justa, estilo do Roxas, que ó. Eu nunca vou esquecer nota isso. Muito justa, que é isso. Mas depois de notas tão justas, é hora de passar um dever de casa pra eles, Léo. Exatamente. Pessoal, nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas todas as segundas e normalmente nós estamos em 4, né? Hoje a gente está em 3 aí por excepcionalidades, como o Digão já falou. E as nossas aulas são postadas sempre lá no SoundCloud, então segue a gente lá, soundcloud.com/Academia de Nerds. De lá, a nossa aula vai para outras plataformas digitais, como Spotify, Castbox e tudo mais. E sempre que a aula está disponível, a gente posta no nosso Instagram, instagram.com/Academia de Nerds, e também no nosso Facebook. É só entrar e procurar por Academia de Nerds lá no Face.
quer se tornar um aluninho VIP nosso, manda mensagenzinha pra gente lá no Instagram, manda no Facebook, envie e-mail pra gente. Aquele seu recadinho sempre vai ser lido no começo do cast e você vai ser aquele aluninho VIP. Pode mandar nudes também. Não se esqueçam de compartilhar os nossos posts com os amiguinhos também, tá? É muito importante, faz a gente virar a maior academia desse Brasilzão e quem sabe do mundo ou até de outro universo com dragões. Olha só. Ai, credo. Vocês podem interagir com a gente lá no Instagram, mandar alguma coisa, ou mandar e-mail para contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. E eles estão dispensados de forma justa, né?